E quando nós éramos crianças, os nossos pais, eles nos corrigiam como bem lhe parecia melhor. Eles se baseavam nos ensinamentos bíblicos que eles tinham, ou através dos costumes, conforme as famílias viviam. E nós respeitávamos os ensinamentos deles. E quanto mais nós devemos respeitar os ensinamentos de Deus. Quando o assunto é vida eterna, querer viver bem eternamente, nós precisamos ser submissos à disciplina de Deus. A correção de Deus e tem um propósito específico para nós, que nós nos tornemos participantes da santidade de Deus. Viver como Deus é, santo. Mas no momento em que nós estamos sendo disciplinados, parece algo triste para nós. É difícil para nós ser corrigido. Porém, com o tempo, nós começamos a perceber os frutos que essa correção vai gerar. Tanto na nossa vida particular, humana, quanto na nossa vida espiritual. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Assim fala a santa palavra. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos decorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Deus tem um propósito em sua correção. Deus nos corrige. E Ele tem um propósito. E o versículo 4 nos lembra que na luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Nós não sofremos ainda até o sangue, como Jesus sofreu. E Deus, então, Ele deseja nos moldar, nos santificando. Mas muitas vezes, nós confundimos esse processo como se fosse uma punição. Mas não é punição. Um soldado com um treino intenso, ele sente dor, ele sente cansaço. Qualquer treinador
que ele vai treinar intensamente, ele vai sentir dor e cansaço. E um soldado, ele pode até achar que está sendo punido pelo seu instrutor. Mas esse processo, ele vai visar que nós sejamos mais preparados, para nós podermos enfrentar desafios cada vez maiores na nossa vida. Então, assim também Deus, ele permite dificuldade para poder nos moldar e nos santificar, e não para nos punir. E nós sofremos muitas vezes essas provações, mas não é punição. E a correção de Deus, então, é nada mais que a expressão do seu amor por nós. É para o nosso bem. A correção de Deus é para o nosso bem. É o caminho que nós, para nos tornarmos semelhantes a Deus, santos. E como falei, Deus tem um propósito na sua correção para todos nós. E Deus, ele não aplica apenas as suas correções. Tem algo maior para nós. Por primeiro, Deus nos mostra com exemplos práticos, como nós devemos resistir o pecado, resistir com perseverança. E o nosso maior exemplo então foi Jesus, que morreu na cruz por nós. Lá no Getsêmani, Jesus, ele resistiu àquela tentação de querer evitar a cruz. Ele orou com tal intensidade que chegou a suar sangue. E ele morreu então na cruz para vencer esse pecado e redimir toda a humanidade. O diácono Estevão, ele foi apedrejado por pregar, por defender Cristo. João Batista, um profeta, foi decapitado por denunciar o pecado. Então, lutar contra o pecado exige sacrifício de todos nós. O pecado, ele vai nos afastar de Deus. E para nós vencermos o pecado, é difícil. O pecado, para ser vencido, exige de nós muita renúncia e algumas vezes até grandes sofrimentos. Passamos por grande sofrimento para poder resistir o pecado. Mesmo que ainda nós não tenhamos sofrido que nem Jesus, ou que nem Estevão, ou que nem João Batista. Nós não temos até agora sofrido até o sangue. Mas nós podemos passar, sim, devemos muitas vezes renunciar e muitas vezes vamos passar por sofrimento para poder resistir o pecado. E como eu falei, Cristo então morreu por nós na cruz e oferecendo-se em sacrifício, a sacrifício pelos nossos pecados. E foi o maior sacrifício já realizado. E para nós nos tornarmos herdeiros do reino de Deus, então nós precisamos buscar essa santificação, como João Batista buscou, como Estevão e como nosso maior exemplo, Jesus Cristo, buscou, obedecendo os ensinamentos de Cristo. E na leitura principal, a palavra fala: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a que recebe. Todo filho que é recebido tem que ser corrigido. Tem que entrar nos padrões de Jesus. Então Deus nos corrige para que nós possamos aprender, para poder crescer. Deus, ele corrigiu Davi quando ele pecou com Batseba. Mas Davi, ele foi restaurado por Deus quando ele se arrependeu. Então, pais que amam os seus filhos, eles corrigem os seus filhos para moldar o futuro dos seus filhos. Não é pesado você corrigir o seu filho. Deus faz assim conosco e ele deu o exemplo. Em Provérbios 3:12 a palavra fala: porque o Senhor
repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus, como pai, Ele nos corrige, como qualquer um pai corrige seu filho para o bem, para o seu futuro. Então, para o bom andamento, o nosso bom andamento no meio social, ou na nossa vida espiritual, exige regras a serem seguidas. Precisamos seguir as regras que Jesus nos ensinou. A desobediência, seja ela das leis de Deus ou das leis da sociedade, sempre traz consequências para nós, e consequências negativas. E muitas vezes essa desobediência começa de uma maneira muitas vezes sutil, que nós muitas vezes não percebemos. O relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho. Meu filho, minha filha, não use essa roupa. Meu filho, não beba isso. Não tem nada a ver. Só uma vez não faz mal. E muitas vezes acontece isso e nós permitimos. Lá no jardim do Éden aconteceu. Eva foi influenciada pela serpente. Viu que aquele fruto parecia ser bom aos seus olhos e comeu. Cedeu àquela tentação. E então assim essas tentações começam a prejudicar. As pessoas às vezes falam, muitas vezes, não tem nada a ver, uma vez só não faz mal. Mas basta uma vez para desviar totalmente. E essas escolhas então nos afastam. Essas escolhas nos afastam de Deus. E a palavra lá em Isaías 1:20 deixa claro: se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada. E Adão e Eva então foram expulsos do paraíso. Somos expulsos da presença de Deus como quando somos rebeldes, mortos à espada, entregues ao mundo. É simples. Se nós ignorarmos os ensinamentos de Deus, nós entraremos contra Deus. Estaremos desamparados de Deus e sujeitos à maldade do mundo, como Adão e Eva ficaram. E por outro lado, a obediência às orientações divinas vão trazer bons frutos. Em Deuteronômios 28:1 em diante, a palavra fala: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todo o seu mandamento, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E Ele promete vida em abundância. Ele promete revestimento de poder para quem obedece a palavra. Ele promete bênção, vitória. Ele promete proteção para nós. E Ele fala, lá no versículo 13, Ele fala: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Seremos cabeça, não cauda. Glória a Deus. Basta obedecermos a palavra. A obediência de Deus, então, Ele nos traz vitória. Vitória para nós. Vitória para nós e consequência para a nossa família. E um grande exemplo foi Josué. Josué na conquista de Jericó. A obediência de um único homem trouxe vitória para toda uma nação. Bastou marchar e gritar na hora certa. A obediência de um homem, a sua obediência, pode trazer salvação para você e para toda a sua família. Colocar a sua família dentro da palavra de Deus. E Josué fez isso. Obedeceu a palavra de Deus. E por outro lado, a desobediência, seja uma mentira, seja a maldade, os pensamentos, ou até alguns maus sentimentos que temos, eles vão estar descobertos aos olhos de Deus. Estarão descobertos aos olhos de Deus. E quando nós somos reprovados por Deus, automaticamente nós nos sentiremos
longe de Deus. Vamos sentir as consequências. Nós vamos sentir a perda da paz interior. Nós vamos sentir o distanciamento das outras pessoas, daquelas pessoas que a gente amamos. E até mesmo, muitas vezes, problemas físicos, problemas mentais, por desobedecer a palavra do Senhor. Um grande exemplo que está na Bíblia, em Daniel 4, é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele, por ignorar a palavra de Deus, os ensinamentos que Daniel estava transmitindo a ele perdeu a sua sanidade mental, ele ficou louco, ele viveu como um animal, até reconhecer que Deus era soberano. Ele foi pastar junto com os bois no campo, até recuperar a sua mente. E ele então acreditou e louvou a Deus. Aí ele foi restituído ao cargo. Então Deus, Ele não corrige a nós apenas para castigo, não. Ele nos corrige para que nós voltemos à sua presença. Nabucodonosor, ele foi corrigido para voltar. Davi foi corrigido para voltar na presença de Deus. Se por algum motivo você se afastou de Deus, não espere ser corrigido por Deus. Volte. Se você acha que está errado, não espere ser corrigido por Deus. Arrependa-te. Antecipe. Se por algum motivo você sente peso de alguma culpa, confesse ao Senhor essa culpa. Há tempo. Peça perdão. Receba o perdão. Ele dá o perdão. Em Lucas 6,46, Jesus ele pergunta: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É simples, fazer o que manda. Não adianta nós louvarmos o Senhor, cantarmos hinos maravilhosos a Ele, louvarmos, mas não cumprir o que Ele manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então essa correção divina, não é uma punição que destrói, mas sim um sinal de amor que Ele tem por nós. Nunca punição, nunca para destruir, mas sim para mostrar o amor que Ele tem por nós. Então, Deus, Ele deseja que nós sejamos santo que nem Ele. Então reflita nessa mensagem de hoje. Não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Se for preciso, aceite a disciplina. Aceite com humilhação. Aceite. E seja então perseverante em meio a todas as provações que você está passando no dia a dia. Amém? Vamos ficar de pé.